A inadimplência das famílias maceienses voltou a crescer entre os meses de junho e julho. A pesquisa realizada pelo Instituto Fé Comércio mostrou que 65 mil famílias de Alagoas estão endividadas. É um número preocupante, não é? O Neto Mota está com a gente ao vivo, vai trazer mais detalhes, porque isso representa 71% das famílias alagoanas. A gente tem aquele velho ditado, né, que quem não tem dívida não vive. Mas assim, é preciso ter um cuidado especial, né, Neto Mota? Porque senão essa dívida vira uma bola de neve e você acaba ficando inadimplente. Porque ter dívida a gente pode ter, mas não dá para ficar inadimplente, hein, Neto Mota? Olha, Moura, e a pesquisa mostrou ainda que 88% dos alagoanos estão com entre 11% e 50% do salário comprometido aí por causa de dívidas. Eu estou aqui ao lado do Erickson Dantas, que é advogado e também secretário-geral da Comissão de Direito do Consumidor da OAB aqui em Alagoas. Erickson, boa noite, seja bem-vindo ao Cidade Alerta. Vamos começar falando sobre a lei do superendividamento, né, que foi sancionada em julho. O que é que essa lei significa? Aí, já que ela é uma ponte, né, na tentativa de ajuda a quem está nessa situação. Boa noite aos que nos assistem, Edson Moura, Neto Mota, e aos telespectadores. A lei do superendividamento é a lei 14181 de 2021, que foi sancionada recentemente no mês passado, no mês de julho. E a lei ela trouxe abrangências e amparo ao consumidor, veio socorrer o consumidor para que o consumidor ele tenha a possibilidade de equacionar as dívidas junto aos credores. Também a lei ela veio amparar não só o consumidor, mas também, sobretudo, situações em relação especificamente também ao idoso, que também é consumidor, amparar também as questões do próprio Código de Defesa do Consumidor, do Estatuto do Idoso, para que tanto o consumidor ele possa ficar aí amparado, abrangido, no sentido de que não seja tirado do consumidor o mínimo existencial e seja garantido ao consumidor a condição de poder equalizar, pagar suas contas sem prejuízo do mínimo existencial para garantir a sua sobrevivência. Erickson, e especificamente no caso desse idoso, do idoso que deve muito, o que é que essa lei fala? A lei menciona que situações em que antigamente não eram previsíveis e previstas, hoje são previstas e positivadas pela nova lei, pelo advento da nova lei. Citar aqui um exemplo bem prático. Existem hoje situações em que alguns bancos, instituição financeira, começa a praticar atos lesivos ao idoso. Às vezes o idoso não tem uma margem consignável para contrair o empréstimo, às vezes o idoso está com o nome negativado, e aí a lei ela veio socorrer o idoso, também o consumidor, obviamente, para que essas empresas, elas, a partir de agora, sejam proibidas de fornecer ao consumidor e ao idoso, sobretudo, também, situações em que ele esteja com a margem comprometida, porque, como dito no início, a Lei 14181/2021, sancionada recentemente em julho, dá a condição para que o consumidor, o idoso também, que é consumidor, ele possa ter a garantia de pelo menos 25% do valor calculado sobre o salário mínimo, que equivale à importância de R$ 303, para que seja garantido a sua subsistência. E também mencionamos a situação em que é vedada a propaganda enganosa, que o próprio CDC também ele menciona sobre isso, e também os contratos que muitas vezes eram abusivos, onde as empresas, os bancos, as instituições financeiras são obrigadas agora a mencionar também naquele contrato de financiamento o custo efetivo total, bem como toda a taxa de juros. E tem também aquela polêmica do perdão das dívidas, né? Recentemente o Tribunal de Justiça de São Paulo disse que não existia mais, deixou bem claro aquela questão que muita gente acha que depois de 5 anos a dívida morre. Explica pra gente. É verdade. É muito importante fazer aí, no caso, uma separação dessa situação. O que acontece? Muitas vezes o consumidor ele contrai uma dívida, ele é negativado nos órgãos SPC e Serasa, e pelo prazo de 5 anos, acontece que essa retirada é feita de forma imediata. Contudo, é muito importante destacar que os credores não ficam desobrigados a passar a cobrar do consumidor, devedor no caso, o consumidor, as dívidas que foram contraídas. E aí, neste caso específico, é muito importante que o consumidor possa fazer essa distinção. A primeira é a questão da retirada, da exclusão do nome do SPC ou do Serasa ou de algum órgão de restrição ao crédito, é uma situação, e a outra situação é o consumidor também
poder, junto ao credor, fazer uma situação aí de negociação ou renegociação da dívida para que essa dívida, na via administrativa, não venha a ser cobrada, caso exista a prescrição ou a decadência na via judicial. Erickson, para a gente encerrar, o senhor, como parte aí da Comissão de Direito do Consumidor da OAB, qual a recomendação que o senhor dá para esse alagoano que está aí no superendividamento? A recomendação que nós damos, enquanto Comissão de Direito do Consumidor da OAB Alagoas, a OAB está à disposição no sentido de orientar sempre o consumidor. E a orientação é o seguinte: de acordo com o advento da nova lei, o consumidor poderá procurar o advogado de sua confiança, caso ele não tenha condição econômica financeira de custear os honorários do advogado. Ele poderá procurar a Defensoria Pública e ali vai ser feito um plano de negociação junto ao Poder Judiciário. Tipo, o consumidor vai ajuizar a ação procurando o defensor público ou o advogado de sua confiança. Será ali mencionado ao Poder Judiciário a relação de todos os credores, mencionando os débitos que o consumidor tem, e ali vai ser feito um acordo judicial, onde, caso existam ações anteriormente ajuizadas dos credores contra o consumidor devedor, essas ações serão suspensas ou extintas, havendo o parcelamento dessas dívidas. E destacamos que, nessa situação, na audiência de conciliação, mediante o advento da Lei 1481/2021, o consumidor poderá pagar essa dívida no prazo de até 5 anos, mediante todos os seus credores, sendo resguardado o direito do domínio existencial. Muito obrigado pelas informações. Edson Moura, volto para você. Perfeito, Neto. Uma orientação importantíssima. Se precisar de ajuda, né, procura realmente a OAB também para ajudar. Procura o PROCON. Você tem várias formas aí de pedir essa ajuda para que possa negociar. O ideal é não ficar empurrando a dívida, achando que depois de 5 anos não vou ter dívida mais nenhuma. Vai ter a dívida. Vai deixar de estar no SPC, mas vai ter a dívida ainda. Então não vá nessa não, de contrair dívida. Vou ficar sem pagar 5 anos e depois eles não vão me cobrar mais. Vão cobrar. Então, assim, não vá nessa, né? E, claro, muita atenção ao contrair uma dívida, ao decidir fazer um financiamento, ao pedir um empréstimo, muita atenção para não ter dor de cabeça depois. Obrigado, Neto, pelas suas informações ao vivo aqui no Cidade, um dado importante, mas que a gente precisa ter muita atenção. Olha, agora vamos falar sobre a varíola dos macacos aqui em Maceió.